Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e dá aquele like se você gostar, tá bom? Em breve teremos novidade aqui no canal e você não pode perder, tá bom? Bem, no vídeo anterior a gente estava falando sobre a questão da reforma protestante, certo? Como começou, a questão das indulgências, como a Igreja Católica agia. E aí a gente viu quem? Martinho Lutero falando que só a fé pode salvar o homem, certo? Agora a gente vai ver uma outra doutrina que também foi aplicada durante a Reforma Protestante, que vai ser de João Calvino, certo? Então assim, a Reforma Calvinista, ela começa a se desenhar por volta de 1529, tá certo? Só que em 1536 João Calvino ele vai chegar à Suíça após ter sido expulso na França. Por que ele foi expulso da França? Porque João Calvino, ele tinha ideias que eram contrárias à França pensava. A França era extremamente católica. Tanto é que depois a gente vai ver em outros vídeos que vai ter um grande derramamento de sangue aí em relação às pessoas que eram protestantes no antigo regime, que é o absolutismo, que em breve teremos vídeos, tá certo? Então assim, João Calvino, quando ele é expulso da França, ele precisa arranjar um local para poder propagar suas ideias. E a Suíça era um bom local porque a Suíça ela era um país bastante neutro. Vocês têm uma ideia, a Suíça, ela por mais de 600 anos, ela vai permanecer neutra. Na Primeira Guerra, Segunda Guerra, ela permanece neutra. Então, assim, lá seria um bom local para poder disseminar suas ideias, certo? E João Calvino, diferentemente de Lutero, que defendia a fé com muito medo de salvação, João Calvino ele vai defender a predestinação absoluta, ou seja, Deus escolhe os predestinados. Ou você vai ser predestinado ao sucesso ou ao fracasso, ou você vai ser predestinado para o bem ou para o mal. E Deus é quem escolhe as pessoas. Então Deus ele tem os seus escolhidos, que é diferentemente de tudo aquilo que Lutero aplicava, que ele falava que bastava você ter fé, acreditar de verdade que Deus lhe dará o perdão, você será um escolhido por ele. Já Calvino não, ele vem com a predestinação. Você já nasce escolhido por Deus. Deus, ele já escolhe você até mesmo na época do seu nascimento. Ele ainda também vai defender o trabalho dedicado, a sobriedade, a ordem e a contenção de gastos, certo? Onde ele vai dizer que o trabalho ele dignifica o homem. Só o trabalho é capaz de salvar o homem, certo? Então assim, isso era o que Calvino defendia, a questão da predestinação e Deus fazendo as suas escolhas em relação aos, no caso, sortudos, quem Deus iria premiar. E se você não fosse um sortudo, paciência e não adiantava fazer nada. Agora, lógico, um trabalho dedicado, sobriedade, ordem e evitar gastos desnecessários era algo que contava como pontos para Deus, tá certo? Então, isso aí é o que Calvino mais ou menos pregava, tá certo? A gente vai falar agora. Bem, a gente agora vai falar de outro personagem muito interessante que vai aparecer aí na questão das reformas protestantes, que vai ser a reforma anglicana. Só que essa reforma anglicana ela é completamente diferente de tudo que você já possa ter visto, tá bom? Até mesmo que ele vai surgir na Inglaterra e vai ter como principal líder o rei e todo-poderoso Henrique VIII. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Esse seria Henrique, certo? Henrique VIII da Inglaterra ou Henrique Tudor, certo? Henrique vai ser muito famoso por tudo que ele vai fazer, os seus 6 casamentos, por incrível que pareça, 6 casamentos, viu? O cara teve.
Então, assim, eu vou falar melhor sobre Henrique VIII no próximo vídeo, quando a gente estiver falando sobre absolutismo, que em breve vocês também já vão poder começar a curtir, tá bom? Bem, então assim, a reforma anglicana ela vai ocorrer na Inglaterra e vai ser liderada por Henrique VIII, esse carinha que eu mostrei para vocês, tá bom? Bem, o pretexto que ele vai utilizar para fundar a igreja vai ser a recusa do Papa em anular o seu casamento com a rainha Catarina de Aragão. Agora, por que será que ele quis anular o casamento? Porque Catarina ela não lhe deu um filho homem, e ele necessitava desse filho homem para poder manter sua linhagem. Em contrapartida, Catarina deu uma filha mulher, Maria I, tudo a sanguinária, vai se tornar rainha, e lhe deu um filho homem. Só que a criança morreu logo após o seu nascimento. Então assim, Henrique ficou revoltado, até mesmo porque Catarina ela já tem uma idade, certo, avançada, e ela não poderia mais gerar filhos. Foi aconselhado. Então o que é isso? Ele vai pedir ao Papa para anular o seu casamento, usando um pretexto de que seu casamento foi ilegal, porque assim, Catarina ela vai se casar com o irmão de Henrique antes de casar com Henrique, tá? Então, no seu primeiro casamento ela vai ficar viúva, não vai ter filhos. E como ela já foi casada com o irmão dele, ele vai usar esse pretexto aí para dizer que seu casamento não foi válido, que teria que ser anulado, até mesmo porque já estava de olho na sua segunda esposa, a toda poderosa Ana Bolena, que a gente também vai falar em outro vídeo aí que você vai gostar, eu tenho certeza, aí, tá bom? Então assim, a recusa do Papa acabou virando um impasse que o impedia ele de se casar com Ana Bolena, que ficava botando na cabeça dele ideias de que o Papa era contra ele e não queria o seu bem. Agora, por que ele vai se apaixonar tanto por Ana? Ana vai ser uma mulher que vai manipulá-lo de uma maneira e vai prometê-lo que virá um filho homem. Ela garante a ele que ele vai ter um filho homem, sim. Então isso aí vai mexer mais ainda com a cabeça de Henrique, que era mulherengo fino, tá? A gente, quando for ver mais sobre Henrique VIII, a gente vai ver que muitas coisas aí envolvendo ele, que era um cara que não era muito fácil de lidar não, tá bom? Bem, em 1534, certo? Henrique vai fundar a igreja anglicana, certo? Aí nesse período aí já vai estar casado com Ana Bolena, ela tornará-se a nova rainha, já que seu casamento vai ser anulado. Por que será anulado? Porque aí não tem mais nada a ver com o Papa. Quem manda é o rei. Então, se Henrique VIII achar que o casamento com Catarina de Aragão era inválido, então acabou-se, separação, e agora ele estaria livre para casar quantas vezes ele quisesse, só que lógico, era com Ana, que lhe prometeu um filho homem, só que aí o destino vai pregar uma peça. Vem aí a sua filha Elizabeth I, que vai ser o pai Henrique, só que usando saias, que a gente vai comentar isso aí num vídeo, tá bom? E vai ser sobre o governo de Elizabeth I, que a igreja anglicana vai se tornar cada vez mais forte e mais poderosa dentro do território inglês. Só que isso aí vai ser depois da morte do pai dela, tá bom? Então, só um breve resumo. A reforma anglicana vai ocorrer na Inglaterra, sobre o reino de Henrique VIII, e o pretexto que ele vai utilizar isso é o impasse do Papa em anular o seu casamento com Catarina. Então ele rompe com o Papa para poder se casar uma segunda vez com Ana Bolena, que ele acaba realizando esse sonho, tá bom? A gente vai ver mais sobre Henrique VIII no próximo vídeo aí que eu vou fazer para vocês, que tá bem legal, tá bom? Então aí, isso foi a reforma calvinista e também a reforma anglicana. A gente vai ver aí que a igreja ela não assistiu a isso sem fazer nada não, viu? Ela vai preparar a contra-reforma, certo? Que serão atuações contrárias à difusão do... Então, a igreja ela vai fazer atuações, contrárias à difusão do protestantismo, certo? Porque ela estava perdendo muito espaço e ela queria arrumar meios
para que isso fosse controlado, certo? Então ela vai tomar medidas para conter o avanço do protestantismo, tá certo? E em 1534, né, ele vai fundar a igreja, vai fundar a Companhia de Jesus, né, que vai ser liderada pelo ex-soldado espanhol Inácio de Loyola. Essa Companhia de Jesus aí, ela vai ter como grande objetivo os jesuítas, que passarão a ser chamados de os soldados de Cristo, que serão padres com o objetivo de espalhar a doutrina católica para os povos e buscar novos fiéis, porque a igreja ela perdeu muita influência e muitos fiéis com as reformas protestantes. Então ela vai criar uma nova medida para poder recuperar justamente aquelas pessoas que ela perdeu, certo? E em 1542 o Papa Paulo II vai convocar o Concílio de Trento, certo? Isso aí é muito importante você saber. Bem, o que era que esse Concílio de Trento, assim, ele tanto pregava, ou que ele defendia? Bem, esse Concílio de Trento serão cardeais, né? O próprio Papa, bispos, vão se reunir para rever o que estava acontecendo para tentar recuperar terreno, tá certo? Então, assim, primeiro ponto que esse concílio vai decidir vai ser a proibição da venda de indulgências, certo? E a criação de escolas para a formação de eclesiásticos. Veja só, o que eram as indulgências? Era pagamento por pecados que você havia cometido e também as relíquias sagradas, como espinhos da coroa de Cristo, palhas da manjedoura, lascas de madeira que Cristo foi pregado, também o pano onde Jesus Cristo teria, né, se enxugado, né? Então, assim, eram coisas que eles criavam para poder arrecadar cada vez mais dinheiro, tá bom? Então, assim, esse vai ser o primeiro ponto, a proibição da venda de indulgências, e a criação de escolas eclesiásticas vai ser para formar padres conscientes, que tenham ideia do que estão fazendo, tá certo? Então, são dois pontos. Também vai ter aí, né, o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que isso aí é um nome bem, né, bem interessante, que vão falar Santo Ofício da Inquisição, que era o combate aos reformadores e aqueles apontados como ameaça. Pessoal, essa Inquisição aí, ela vai ser maléfica, vai ser do mal. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão ser queimadas nas fogueiras da Inquisição, acusados de serem hereges, ou seja, serem contrários à Igreja Católica ou estarem difamando. Então, assim, esse tribunal não tem nada de santo não, tá? E outra coisa, você já ia para lá condenado, infelizmente você já era condenado. E a Igreja Católica ela vai criar muitas máquinas mortais aí para condenar os seus inquisitores, que a fogueira vai ser fichinha perto do que vai acontecer. Então é bem interessante que você saiba isso, que esse tribunal da Santo Ofício da Inquisição nada mais vai ser do que assassinar pessoas ou torná-las incapazes depois do que elas disseram. Então, assim, você confessava até o que você não fez, porque as práticas eram terríveis e a morte já era, no caso, uma causa certa. Então, a gente aí vai ter um momento muito sangrento, tá bom? Vai ter ainda também a criação do Index, lista dos livros proibidos e também das Bíblias protestantes. Então, eles saíam caçando em bibliotecas, nas casas das pessoas, aqueles livros que seriam proibidos pela igreja, ou seja, que eram contrários à igreja. E esses livros eram pegos e queimados, que era para evitar que se difundisse ainda mais a ideia protestante, tá bom? Bem, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, se inscreve, ativa o sininho, dá aquele like se você gostar, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!